importantes, que é a parte, né, política e econômica dos sistemas mundiais. Eles colocam isso lá no edital, né, sistemas políticos e econômicos, atuais ou contemporâneos, e isso basicamente é capitalismo e socialismo, tá bom? E hoje também nós vamos falar de outro tema que cai também, e caiu na prova de 2017, que foi organismos internacionais, tá? Lembrou de organismos internacionais? Em grande parte, 90% cai ONU, tá? Mas a gente vai falar aqui de outros organismos, até de ONGs, tá bom? Então vamos lá, né? Lembrando da minha revistinha aí, eu vou cansar vocês da minha revista, o curso online, nós já estamos gravando aqui, inclusive metade do curso praticamente já foi gravado, né? A gente está subindo mais aulas, né? Um curso de conhecimentos gerais, atualidades e de regionais, 150 questões. Isso aqui é um curso prático, gente. Para quem já viu muita teoria e quer praticar questões, é um curso muito bom. E isso daqui foi feito para quem é, né, o fora da cidade, ou até mesmo Teresina, que quer acompanhar meus comentários acerca, né, de item por item de cada questão, tá bom? Nós vamos ter também a nossa revista, tá, que já está pronta, só falta imprimir, o Bruno vai, né, imprimir a revista aqui, né, porque ele vai fazer um preço camarada para mim, mais barato, né? E aí a gente vai disponibilizar para vocês, e eu também vou gravar, viu? Vou gravar esse curso também para a galera do interior, das cidades, tá bom? Vamos lá agora para, né, os nossas redes sociais, né? Nós temos aí o Tia Lui para vocês seguirem, tá? Eu estou quase batendo 1000 lá, viu, no Tia Lui. Bora me ajudar aí. E o Hudson Welles, né, o meu canal, né, aqui do Instagram pessoal, que a gente está logado, tá bom? Vamos agora para a programação da semana. Falamos de globalização e fragmentação do espaço e blocos econômicos, primeira live, segunda-feira. Fizemos ontem meio ambiente e conflitos internacionais. Muito boa, a gente fez 1h10, né? 1h10 praticamente de live. E hoje, caracterização dos sistemas políticos e econômicos, né? E os organismos internacionais. Lembrando que amanhã a gente já começa regionais, geografia, e sexta-feira, no caso, história, que eu tenho uma surpresinha para vocês aí, tá? Na sexta-feira. Beleza? Pois vamos começar. Vamos lá. Pega aí o caderno da Babylândia. Pega aí o caderninho, né? Pega aí a caneta para anotar tudo. Lembrando que o material está disponível, né, nos grupos de WhatsApp. Se você não tem o meu WhatsApp, vai no privado do Instagram, que eu lhe mando no privado, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é um sistema político e econômico, gente? Na verdade, ao pé da letra, seria o quê? Uma maneira de uma sociedade organizar sua economia, envolvendo relações de trabalho, maneira que ocorre a sua produção, distribuição e consumo de mercadorias produzidas. Normalmente, as pessoas confundem isso com modo de produção. Modo de produção, na verdade, era todo o modelo produtivo que uma civilização ela fazia. Assim como a civilização egípcia, a civilização grega, a romana, tinha modelos produtivos. Porém, nós estamos falando de uma sociedade mais moderna. Então, nós vamos falar do período moderno para cá. Pega do moderno para o contemporâneo. Então, há vários tipos de doutrinas, há diversos tipos de sistemas políticos e econômicos que vão existir no mundo. E os principais são o sistema capitalista e o sistema socialista. Ah, professor, eu já ouvi falar do anarquismo, do comunismo, eu já ouvi falar do liberalismo. Beleza. Porém, praticamente as bases e as raízes desses sistemas que eu estou falando para vocês, todos derivados do capitalismo e do socialismo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar de um contexto geral. A gente vai falar de como surgiu o capitalismo, de como as suas características se apresentam, as suas fases, tá? E vamos mostrar na prova da NUCEP como ela caiu. Depois nós vamos falar do socialismo, os seus principais teóricos, né, que é o Friedrich Engels e o Marx. Nós vamos falar dos tipos de socialismo, das características dos mesmos, e vamos fazer duas questões sobre esses sistemas. E aí a gente vai ver que esses dois sistemas vão culminar em uma briga ideológica, que vocês conhecem como Guerra Fria, que cai direto também nas provas de concurso público, tá? Então, a gente pode, basicamente, resumir aí tudo isso nessa fala. Tá bom? Então, dessa forma, o sistema político e econômico que orienta a organização de uma sociedade de seu espaço, uma vez estabelece as relações entre os indivíduos e os seus modelos produtivos. Então, hoje, qual é o modelo produtivo que a gente está inserido?
o Brasil está inserido em um modelo capitalista, né? Um modelo capitalista de mercado. Apesar da gente trabalhar, não necessariamente os setores da economia de forma efetiva. Todos não. A gente sabe que o Brasil é um grande exportador de grãos. Então, os commodities agrícolas é nossa especialidade. Porém, na parte industrial, a gente deixa a desejar e na parte tecnológica também. Agora, se a gente for ver e analisar cada espaço mundial, a gente vai ter modelos produtivos dentro do sistema capitalista e também modelos produtivos dentro do sistema socialista, né? A gente pode citar aí a Coreia do Norte, a gente pode citar a China como um modelo socialista de mercado. Nunca esqueçam essa palavra, tá? Socialismo de mercado é um modelo hoje adotado pela China. Tá bom? E adotado pelas bancas também. Nós vamos ter aí Cuba, né, fechada, Venezuela, também com essa parte ligada ao socialismo. Tá bom, gente? Então, esse é a introdução do sistema político e econômico. Pois vamos lá. Quais são os dois grandes sistemas políticos e econômicos implantados mais conhecidos? Nós temos aqui um resumão que eu coloquei para vocês em uma tabela. O primeiro é o capitalismo. A gente vai falar tudo direitinho, é porque aqui é só um resumo para você entender mais ou menos como é que se passa, tá bom? Dentro da sociedade, como é que se comporta o capitalismo? Divisão de classes. Inclusive, um crítico do capitalismo, que era o Karl Marx, ele disse que a história do mundo era a história da luta de classes. Ele dizia que lá, por exemplo, no Egito era Faraó versus Felaz. Não é Felá da puta não, é Felaz. Felaz é o nome dos agricultores da época. Então, era Faraó versus agricultores e escravos. Nós vamos ter os eupátridas versus os escravos, nós vamos ter os patrícios versus os escravos e os plebeus, nós vamos ter aí também a parte ligada à Idade Média, onde os nobres eram versus os servos, depois entra a grande indústria com os donos de indústria burgueses versus proletários, e hoje, né, o rico versus o pobre, entendeu? A Zona Leste versus o Disseu. Ó, galera do Disseu aí, um abraço, viu? Pessoal aí da Zona Sudeste, tá bom? Pessoal do Mucambinho também, tem muito aluno no Mucambinho, né? E o pessoal do sul do Piauí, né? De Picos, Floriano, de Corrente, Timon, rapaz, muito aluno de Timon a gente tem também, né? Gente, como é que se comporta a sociedade do lado do socialismo? Uma sociedade igualitária, pelo menos no papel é bonita, né? Igualitária, sem divisão de classe, dominadas pelo Estado. Economia no capitalismo é mercado, no Estado socialista é planificada. Nunca esqueçam dessa palavra, planificação da economia. É quando o Estado está presente na economia. Já no capitalismo, o Estado está distante, é o liberalismo e o neoliberalismo. Já a propriedade do capitalismo é uma propriedade privada e do socialismo é uma propriedade estatal. Tá bom? Beleza? Mas nós vamos pincelar mais sobre esses assuntos. Como é que evoluiu o capitalismo? No primeiro sistema, nós vamos falar do capitalismo. Gente, o capitalismo ele surgiu de uma transição de períodos. Vocês lembram lá quando vocês estudavam no ensino médio, a Idade Média, né? A Idade Média foi um período de um modelo produtivo, baseado em quê? Baseado na terra, no feudo. Vocês vão lembrar lá do feudalismo, né? Onde os reis mandavam lá nos castelos, tinha os nobres que o auxiliavam na proteção do reino, aí tinha os servos, aí tinha os vilões que também trabalhavam nas terras, e ainda tinha um pequeno número de escravos, tá? Como é que surge esse modelo, né, econômico? Na verdade, o capitalismo surge através de trocas. Dentro do feudo, essas trocas vão se intensificar cada vez mais. Vai existir um processo durante esse período de trocas e unificação de moedas, centralização do poder monárquico e político, aonde o rei vai centralizar o seu poder. As cruzadas, quem lembra das cruzadas? Eram expedições militares e religiosas que teriam o objetivo de conquistar a Terra Santa contra os islâmicos, que era Jerusalém. Essas expedições, viagens, elas se expandiam para outros locais e iam formando vilas, iam formando outras cidades, iam surgindo mais comércio. Então, gente, a base comercial dessa história toda é a evolução da urbanização e do próprio comércio. As trocas vão se intensificar, daí surge moedas, pesos e medidas. Então, a primeira fase do capitalismo é considerada capitalismo comercial, é considerada a primeira fase. Surge
surgiu na Idade Média no modelo produtivo denominado feudalismo. É a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então a gente pega mais ou menos aí no século XIII, ó, século XIII, século XIV. Outra coisa que vai intensificar também essa evolução do capitalismo na primeira fase, que é a comercial. Vocês vão lembrar, século XIV, XV, XVI, é o início das grandes navegações. E as grandes navegações vão impulsionar praticamente, né, aquela história toda da primeira formação global do mundo. A primeira globalização histórica é as grandes navegações. Tu imagina, tu tá num continente, tu chegar no outro, trocar, fazer relações, questão de cultura, tudo isso aí vai ser intensificado. E é basicamente uma espécie de consequência de tudo isso que vai acontecer na Europa. Porque nós vamos criar aqui, vai nascer uma classe social, a burguesia. A burguesia, ela nasce dos burgos, ó, burguesia, burgos. O que eram burgos? Burgos eram pequenas feiras medievais que ficavam do lado dos castelos. Os castelos, eles eram aqueles que protegiam a população. Se tivesse alguma guerra, ele ia para dentro do castelo. E aí você pode perceber isso muito bem nos livros e pode perceber muito bem nos filmes. Todo filme tem uma feira medieval, alguém vendendo uma fruta numa banquinha, né? E aí quando você vê que tem uma guerra, todo mundo corre para dentro do castelo. Pois aquilo significava os burgos. Quem trabalhava nos burgos eram ex-servos ou servos, e aí foram denominados de burguesia. A burguesia começou a ganhar dinheiro, começou a emprestar dinheiro até para nobre. Tu imagina aí? E aí os nobres começaram a, digamos, perder espaço, ou até casar-se com burguês. Então, burguês começou a casar com nobre, ganhar título de nobreza. Teve burguês que ganhou tanto poder que chegou até a dominar, por exemplo, poderes políticos próximos ao rei. Então, o capitalismo surgiu daí. Surge daí também a chamada classe média, gente. A classe média surge daí, dessa parte comercial, porque antigamente só existia a parte, né, da primeira classe, que era a parte do rei, dos nobres, a igreja católica e os trabalhadores. Então, a classe média vai ascender daí, tá bom? E é daí também que a gente vai ter, né, o processo do mercantilismo, tá bom? Como aí o meu amigo, né, falou aí no nosso chat aí, tá? O mercantilismo, ele é, digamos que o primeiro filho gerado pelo capitalismo, né? Vamos colocar assim. Por que o mercantilismo é o primeiro filho gerado? Porque é ele que vai dar as bases para o capitalismo comercial. O mercantilismo, do lado econômico, ele vai se tratar assim. E do lado político, ele vai ser chamado de absolutismo. Absolutismo do lado político, onde os reis mandavam com mãos de ferro, centralizados os poderes nas mãos deles mesmos, eles mesmos criavam as leis. Depois é que vai surgir as leis dos três poderes do Montesquieu. Mas é só depois, né, com a tendência iluminista. Mas nesse período, gente, a gente vai ter a fase absolutista. E a fase mercantilista é a fase onde nós vamos ter balança comercial favorável, protecionismo, metalismo e colonialismo. Tá? Nunca esqueçam desses quatro. Balança comercial favorável, que é vender mais do que comprar. Claro, né? Se eu tiver uma bodega, eu tenho que vender mais do que comprar. É assim que eu vou ter lucro. Proteger o meu mercado, protecionismo. Vou aplicar taxas aos meus produtos ou vou monopolizar o mesmo. Depois, metalismo, busca de metais preciosos, principalmente para fazer moeda na Europa. Por que tu acha que Portugal e Espanha vieram para a América para procurar ouro? E nós vamos ter o colonialismo. Quanto mais colônia, mais acumular dinheiro eu vou. Qual é a visão primeira desse momento aqui? É visar o lucro, tá? Visar o lucro. Tá aí as características do capitalismo, tá bom? O capitalismo é de propriedade privada dos meios de produção, né? Cada um tem o seu. Economia de mercado ligado extremamente à venda, né? Ao lucro. Trabalho assalariado, né? Agora, quando eu falo trabalho assalariado, eu estou falando de uma tendência mais moderna, porque antigamente o salário, quem dizia era o empregador. Lei da oferta e da procura, como eu disse também, é algo, né, de balança comercial favorável. Isso daqui já é algo mais atual, essa lei da oferta e procura, que é a concorrência, né? A sua consequência aí, e o lucro, né? O lucro é o objetivo praticamente, né, o máximo aí do capitalismo, né, atual. Beleza, galera? Olha aí, ó, eu coloquei as 3 fases para vocês, tá bom? Nós temos 3 fases do capitalismo, tá bem didático, gente, isso aqui, ó. A primeira fase eu já expliquei, é a fase das grandes navegações, é a fase da acumulação de capital, é a fase comercial, é a fase que vai praticamente colocar as grandes potências europeias, né, no mapa. Inglaterra, França,
Portugal, Espanha e Holanda. Podem olhar, os 5 foram os que fizeram as grandes navegações, né? E eles dominaram quem? Dominaram o Novo Mundo. O Novo Mundo é a América, beleza? E a gente sabe que também temos consequências, né, desse processo de colonização. O Brasil hoje é considerado ainda um país subdesenvolvido devido a várias coisas que aconteceram no passado. É claro que tem as tendências atuais de política, corrupção, teve todo esse processo que a gente viu aí após, né, a chegada dos portugueses. Porém, a gente não pode descartar a questão histórica, tá bom? Depois nós vamos ter a fase industrial. A fase industrial, digamos que ela é uma fase de interseção. Ela é a acumulação de capital comercial aplicada a um novo modelo produtivo. Que modelo produtivo é esse, professor? A indústria. Antigamente, as coisas eram feitas nas mãos ou com ferramentas. Agora, eles vão ser feitas aonde? Nas fábricas com máquinas. Mudou ou não mudou o modelo produtivo? Mudou. Mas eu estou dentro de uma fase, a fase do capitalismo industrial. Então, está aí, a partir da segunda metade do século XVIII, 1750, a Inglaterra, a gente sai na frente. Tá bom? Então, se tiver alguma dúvida de qual país começou, Inglaterra. Por quê, professor? Vocês sabem, não tem como eu abrir uma empresa sem dinheiro. Só abre se tiver as bases, pelo menos, disso daqui. Então, o capital acumulado pela Inglaterra, dívidas que o Portugal devia, pagou com ouro brasileiro, colônias que ela tinha, ela conseguiu administrar muito bem os seus territórios, ela aplicou dinheiro, né, em regiões para plantar algodão e, além de tudo, o Estado, né, através das suas revoluções, Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana na Inglaterra, que foram revoluções que trocaram o absolutismo pelo parlamentarismo, fizeram com que a Inglaterra saísse na frente. Por que hoje a Inglaterra ela é considerada uma monarquia parlamentarista? Porque ela fez as suas revoluções políticas. Então, quando o Estado sai da característica econômica e dá liberdade para o burguês atuar, a Inglaterra começa o quê? Começa a despontar. A Revolução Industrial é basicamente o quê? É a saída do Estado dessa questão econômica, mas ela também incentivando diretamente por questões, né, de bases, como, por exemplo, as invenções. A Inglaterra vai ser um dos países que vai ter mais invenções para a Revolução Industrial, e isso vai auxiliar para o seu desenvolvimento. Então, nós temos 3 fases, né, da Revolução. Revolução Industrial, a primeira revolução, a segunda revolução e a terceira revolução. Tá? Hoje nós já estamos vivenciando a 4ª Revolução Industrial. Eu estou me comunicando com vocês aqui através de tecnologia. Eu só posso fazer isso através dessa tecnologia. Há 10 anos, 15 anos atrás, era quase impossível a gente fazer isso daqui. Porque a gente tinha uma tecnologia menor, e a gente também não tinha, digamos, essas redes sociais que a gente conhece hoje, né? A gente poderia gravar um vídeo, até subir para a internet, mas a internet era mais lenta, a gente não tinha tanta facilidade de dialogar com vocês como é aqui na rede social, beleza? Então, tudo isso é facilitado. Daqui a 10 anos vai mudar de novo, isso aqui já vai se tornar obsoleto, né? A gente já vai evoluir cada vez mais, que é a chamada Revolução 4.0, ou Internet das Coisas. Hoje tudo tem internet, gente. Uma televisão, você liga, Smart tem internet, você clica lá. Eu estava lendo agora, Bruno, eu estava lendo um artigo, diz que a Alexia agora, diz que vai ser, diz que ela pode ser apontada como testemunha de crime. Alexia, aquele aparelhozinho, né? Porque diz que ela grava, né? Tudo que pode acontecer, né? E ela interage também com o que pode acontecer naquele momento. Então, assim, um advogado, né, estava falando, tratando disso, né? Que realmente pode ocorrer da Alexia ser usada como algum tipo, né, de investigação, tá? E depois nós temos a fase do capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro, digamos que é essa fase que nós estamos convivendo agora. Eu costumo dizer para os meus alunos, para poderem entender melhor, é o chamado dinheiro invisível. Tá? O que é o dinheiro invisível do capital financeiro? É o especulativo, é o crédito, é os juros, é a bolsa de valores, é o PIX. Né? Hoje eu pedi o PIX para um amigo meu, ele demorou para danar, rapaz, mas ele me ajudou hoje. Né? Não, pois é, aí você queria saber o motivo, mas eu lhe disse, eu tá igual meu pai, querendo saber tudo agora. Então, gente, nesse momento de economia aqui que a gente vive hoje, a gente trata muito do capitalismo financeiro. Quando eu falo de PIX, gente, é porque a gente está vivendo um momento único no mundo.
A gente está vivendo uma pandemia, onde praticamente as relações comerciais, econômicas, relações sociais, elas mudaram. O Pix é uma realidade. Quando eu vejo uma pessoa que não tem Pix, eu fico vendo uma pessoa quebrando uma pedra. Na época das cavernas, gente, porque tem que ter Pix. Quando eu vendo material, eu já pergunto logo, tem Pix? A pessoa não tem, eu disse, eita, já dificultou. Né? Mas, gente, é só se cadastrar, porque a tendência hoje dos bancos é essa. Né, de eliminar as filas, eliminar o banco físico, até pela própria segurança do cliente dela, né? Porque vocês sabem que o Pix tudo é pelo celular, tudo se resolve aqui, tá bom? Então, a gente tem esse capitalismo, né, financeiro, cartão de crédito, né? O cartão de crédito, rapaz, o cartão de crédito foi a maior revolução que o capitalismo fez. O capitalismo percebeu o seguinte, rapaz, as pessoas querem comprar, elas não têm dinheiro naquele momento. O capitalismo vive do lucro dessas pessoas e dos juros da mesma. Então, ele vai lá e dá um cartão para uma pessoa. Um cartão de 1.200 no limite, mas a pessoa ganha um salário, que é R$1.040, né? 1.060 agora. R$1.060. Mas aí me diz como é que uma mão de pilão cabe no cu de um pinto, hein, Bruno? Como é que uma mão de pilão cabe no... Como é que tu tem um cartão de R$1.200 e tu recebe R$1.000? Tu vai se lascar, é isso que o banco quer, ele quer que tu te lasque. Porque o banco te empresta dinheiro a juros... Mas quando ele aplica dinheiro dos outros, já é outro valor. E o banco, basicamente o banco, gente, ele pega dinheiro dos outros para emprestar para você. É isso, né? Basicamente o que acontece. Tá bom? Então, o capitalismo financeiro, ele vai gerar uma outra tendência, que é esse aqui, ó, o capitalismo informacional. Tá bom? O capitalismo informacional, não vamos dizer que ele é uma nova fase. Vamos dizer que ele é uma continuidade do capitalismo financeiro, tá? O capitalismo financeiro existe hoje, mas ele está tendenciado a chegar ao informacional. O informacional, basicamente, é a flexibilização do capitalismo, cada vez mais ligadas ao quê? À tecnologia. O Pix entra nessa história aqui também, tá? Porque se a gente for ver, a gente vai perceber que as revoluções tecnológicas através de meios de comunicação auxiliando nas transações financeiras. Quando tu liga a televisão, por exemplo, todo dia tu vê lá o dólar aumentando, o dólar diminuindo. No iPhone, né, tem um programa que é direto, né, que você olha a taxa de câmbio, não é assim? Não já vem no iPhone? Porque o iPhone lá nos Estados Unidos, quando foi criado também com essa função, né, de dar aos americanos uma informação daquilo que era importante para eles, né? Que era justamente a questão do dólar flutuante, o dólar turismo, o dólar comercial, aonde eles utilizam muito, né, a moeda. Então, nós temos as características. Avanço da globalização na década de 70 e 80. Gente, lembrando, viu? Essa teoria é de quem? Adivinha? Milton Santos, o cara que eu bato na tecla direto, tá bom? É o capitalismo informacional, ou aquele técnico científico informacional. Então, nós temos aí desenvolvimento tecnológico, informacional, fluxo acelerado de informações, terceira revolução industrial. Então, basicamente, tudo aí ligado à internet. Tá bom? Então, ó, isso aqui é uma continuação do financeiro. Estamos vivenciando essa fase, tá bom? Essa fase aqui, tá? Olha aí, gente, ó, até a Nazaré Tedesco, tá bom? Tá aí dizendo, rapaz, essa desgraça cai mesmo. Gente, caiu na NUCEP 2017, na última prova da polícia, caiu algo sobre isso, ó, quer ver? A expansão do capitalismo ao longo do tempo provocou mudanças no espaço geográfico mundial, olha aí, a gente viu, né? Nesse sentido, é correto afirmar que, olha a correta, letra D, a exploração da natureza promovida pela expansão capitalista é fator responsável pelas modificações do espaço. O capitalismo modificou o espaço, gente, principalmente por conta da globalização. A globalização, ela fez o quê? Ela fez com que essa ultrapassasse as fronteiras. Por isso que lá no edital é assim, ó, globalização e fragmentação do espaço. Globalização e fragmentação do espaço. Só dá para ter esse tipo de avanço capitalista e expansão se eu quebrar barreiras. Já viu um país fechado? País fechado não faz comércio, não é verdade? Qual é a briga toda agora dos Estados Unidos com a China? É a questão do protecionismo comercial entre ambas. Então, a OMC, órgãos mundiais estão denunciando essa prática, que para muitos é ilegal, de acordo com o capitalismo que praticamos hoje, tá bom? Então, ó, letra D, beleza? Creio que todo mundo já deve ter visto a prova anterior da NUCEP, e a questão 33 trabalha diretamente sobre o capitalismo, tá vendo? Muita gente pergunta, professor, quando se trabalha com conhecimentos gerais, quando se trabalha com atualidades, né, a gente tem uma diferença nas questões, não tem? Tem.
Se a gente for olhar, gente, quando se fala expansão do capitalismo, do espaço mundial e local, a gente está falando um pouquinho do conhecimento geral. O conhecimento geral que eu acabei de dizer para vocês sobre o que é capitalismo. Tá bom? Beleza? Vamos aí para... agora o socialismo, tá bom? O socialismo. Beleza? Um abraço aí pro Tiago, né? Um abraço para a galera aí, tá bom? A Nayara, né, que vai estar comigo aí nos preparatórios, tá bom? Jonas, o Brasil entrou nessa fase? O Brasil, dentro da fase comercial do capitalismo, o Brasil, ele era o quê? Ele era colônia, infelizmente. A gente era a rapariga velha de Portugal, tá bom? Vou tomar aqui um negócio, é água, viu? É água, aí, ó, preparatórios militares. Eu vou roubar essa caneca aqui. É o jabazinho aí dele, ó. Preparatórios militares, né? Beleza? Então, galera, ó, vamos agora para o socialismo. Esses dois velhos aí. Aqui é o Karl Marx e o Engels, né? Friedrich Engels. O Karl Marx e o Engels, eles eram amigos, né? Eles, inclusive, viveram no mesmo período. E, na verdade, a teoria que os dois criaram foi justamente uma teoria dentro do capitalismo industrial. O capitalismo industrial se mostrou ferrenho e se mostrou bem, digamos que, desigual. Né? Quando eu falo desigual é porque ricos realmente enriqueceram muito e os pobres não melhoraram de vida. Fora a exploração do trabalho, gente. Vocês sabem quantas horas uma pessoa trabalhava na Revolução Industrial? 16 horas por dia, gente. 16. E sabe quanto a pessoa ganhava? Às vezes não dava para comprar nem 2 pães. Uma pessoa que naquela época tinha 5, 6 filhos. Lembrando que nesse período aí a população ainda era rural. Ela estava transitando ainda para a região urbana, né, de Londres. E ainda estava fazendo essa transição demográfica, né? Lembrando que transição demográfica é baixar os índices de natalidade e mortalidade, tá? Então a gente ainda vai ter, ainda nesse período, uma taxa de natalidade elevada, de mortalidade também, mas a gente vai ter também esses problemas, né, sociais, tá bom? Rai, derruba aí. É o Bruno aqui, gente, atrapalhando. Bora lá. Do que se trata, né, o socialismo? O socialismo é uma teoria ideológica, assim como é o capitalismo. Tá? Então, trata-se de uma doutrina política ideológica que propõe a construção de uma sociedade sem divisão de classes, que o capitalismo tem, propondo o fim da exploração do homem pelo homem. Então, vamos lembrar, primeiro surge o capitalismo. Depois o socialismo. O socialismo ele vem para criticar o aparecimento do capitalismo dessa maneira ferrenha que ele trata, né, as relações sociais e econômicas. Sistema de organização política e econômica de uma sociedade que tem por objetivo uma profunda transformação social e econômica. Gente, a teoria é linda, mas não é praticável. Por quê? Como é que eu vou colocar uma teoria social e econômica onde eu trabalho com todos iguais, sendo que nós somos diferentes, não é? Modelos produtivos diferentes, países diferentes, especialidades diferentes. Nós vamos ter aí a própria tendência cultural diferente dos países. Agora a gente pode tentar amenizar a situação da diferença social do capitalismo. A gente pode tentar diminuir através de programas sociais. O próprio keynesianismo fez isso. O keynesianismo foi uma teoria que surgiu a partir da década de 70, após a quebra de valores de Nova York, após as crises do capitalismo, e tentou associar o Estado ao bem-estar social, melhorar a qualidade de vida de alguns países, né? E daí surgiu, inclusive, tendências, né, políticas sociais, tá? Então, gente, essa é a parte do aparecimento do socialismo através desses dois principais teóricos, tá bom? O Chaplin retrata isso aí, beleza. O Chaplin aparece lá e aquela ali é o modelo produtivo denominado Fordismo, viu? Não é uma esteira. A esteira passando, né? E aí o Charlie Chaplin fazendo o mesmo movimento. O mesmo movimento que ele pratica, aquilo a gente chama de alienação do trabalho. Não sei se vocês, quem já assistiu, viu, quando ele termina de trabalhar, ele faz isso aqui, ó. Ele sai com o braço assim, aí ele vê uma mulher na rua e quer, né, tirar o botão dela. Ele é preso, inclusive. Aquele filme ele é tão bom, que ele até hoje ele é aplicado, a gente entende, na teoria, o que é que acontecia. E aí o Charlie Chaplin era preso e ele prefere ficar na cadeia, porque pelo menos na cadeia tem comida e lugar para ele dormir. Porque na sociedade industrial daquele período não tinha. Não é? Eu acho que todo mundo que fez ensino médio aí lembra dos tempos modernos, alguma tia, algum professor passou um trabalho sobre isso, né?
Olha aí, gente, como é que surgiu o socialismo, só pincelando o que eu já falei, surgiu através, né, da crítica em cima da Revolução Industrial. À época, as cidades cresciam com o aumento de indústria, havia muitos imigrantes no meio rural, olha aí aquela história do êxodo, né, passando do meio rural para o urbano, a forma de trabalho assalariada cada vez mais comum, e olha a informação que eu dei, 16 horas por dia, gente, era muito atenuante, era muito pesado. Às vezes não dava para voltar para casa, dormia na fábrica, vocês acreditam? Tem até um livro chamado O Grande Massacre dos Gatos, de Danton, que ele mostra justamente o dia a dia dos trabalhadores numa fábrica, onde eles queriam dormir à noite, mas os gatos ficavam acordados de dia, que eram os gatos do dono da fábrica. Aí, de dia, quando eles trabalhavam, os gatos dormiam. Aí, o que foi que eles fizeram? Pegaram os gatos e mataram. Aí começa, né, toda uma história lá, onde, inclusive, o dono da fábrica também vai matar os trabalhadores, né? O dia dedicado ao Dia da Mulher também foi, né, por conta dessas lutas que as mulheres tinham e reivindicações, que mais de 100 mulheres foram queimadas num galpão, não é? E aí, gente, as leis trabalhistas começam a mudar na transição do século XIX para o XX, mais ou menos em 1906. Aí vai surgir movimentos sindicalistas, desde a Revolução Francesa, nós vamos ter aí os trade unions, nós